Deus por mais um domingo. Domingo hoje que foi bênção, irmão. Hoje eu fiquei em casa, dono de casa hoje. Esposa trabalha domingo, né? Fazer o quê? Alguém tem que trabalhar, né, pastor? Obrigado, pastor Ederson, pela introdução aqui, na sua saudação. É engraçado, pastor, irmão Danilo. A saudação do pastor Ederson, ela está sempre intertravada aqui com a mensagem que Deus coloca no meu coração. Louvado seja Deus. Irmãos, quero ser muito simples e muito objetivo hoje. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9. Aí muitos vão dizer, vamos tratar da conversão de Paulo. Não vamos tratar da conversão de Paulo, tá bom? É o texto base, irmãos. Deus colocou no meu coração e que nós vamos meditar no versículo de número 10, 11, 12 e 13. Uma leitura simples. Nós vamos tratar de oração, de diálogo com Deus, da missão e o fruto que ela nos dá. Nossa, pastor, está intertravado aí nesse texto? Vamos aprender de Deus com a palavra. Eu amo a palavra. Todos encontraram, diga, eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diga, eu vou também. Não esquece de mim não, né, pastor? Eu vou também. Aleluia. Está escrito assim. Eu vou ter que procurar um ajudante, pastor. Não tem jeito. Não trouxe a Bíblia que tem as letras grandes, né? Obrigado, irmão. É porque eu estava aqui olhando, quando eu baixei, já viu, né? Versículo 10 está escrito assim. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse o Senhor em visão a Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai a uma rua chamada Direita e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Em uma visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e impunha sobre ele as mãos, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias ao Senhor, de muito ouviu acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principados e dos sacerdotes, para por todos aqueles que invocarem o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer por amor do meu nome. Acabei lendo uns 6 versículos. Quero, na introdução desse texto, desta mensagem, admoestar os irmãos. Quem era Ananias? De onde surgiu esse personagem? Nós temos 4 evangelhos que citamos diversos discípulos evangelistas Danilo. Mas o nome Ananias não é citado em nenhum deles. Mas em Atos dos Apóstolos, especificamente, nesse episódio, em Damasco, surge o nome de alguém, um anônimo, um desconhecido, alguém que não é conhecido pelos homens que acompanham a Jesus. Nós não vemos, pastor Ederson, nenhum relato deste seguidor, em nenhum momento, em nenhuma alusão, em nenhum dos apóstolos. Só que a Bíblia vai nos declarar que este homem anônimo, ele é chamado de discípulo. E pela fé, a Bíblia não diz, é uma conjectura minha, alguém discipulou ele. Este homem foi ensinado acerca do cristianismo, porque ele é chamado em Damasco de discípulo. É o texto quem diz. Este homem, Ananias, ele tem uma missão.
é dada a ele uma missão, pastor. E esta missão, ela vem recheada. Alguém anônimo, não é Pedro, não é Tiago, não é João, que estão próximos de Jesus, não é aquele que disseram, ide e pregai o evangelho, eu vos dou poder. Ele não estava no meio, Danilo, o nome dele não é citado. Se o seu nome também não está sendo lembrado, irmão, se preocupa não, Deus sabe quem você é. Deus escuta a sua oração, porque a Bíblia diz no livro de João, porque os ouvidos dele estão abertos à nossa oração. E é aqui onde eu quero chegar. A Bíblia vai dizer no livro de Atos que Deus envia Jesus. Jesus desce na casa em uma visão. Danilo. E a observação que eu faço aqui no texto é que ele está dormindo. Só que a ordem é, levanta. Você pode até estar dormindo, mas a ordem é para levantar. Só que o que eu quero dizer aos irmãos nesta mensagem é, Deus não fala com quem não ora. Você não entendeu, eu vou aplicar. Porque primeiro você clama ao Pai, aí você cala e escuta o Pai falar contigo. Mas não é na hora que você quer, do jeito que você quer. Não é você que manda em Deus, é Ele que manda em nós. É muito comum nós vemos hoje, nas igrejas evangélicas, você que me acompanha pelo YouTube, a pessoa não frequenta o culto de ensinamento, aleluia, vou cutucar. A pessoa não frequenta o culto de oração, vou cutucar. Não frequenta as consagrações, mas quando a igreja está cheia, levanta na visão, levanta na profecia. Como é que Deus fala contigo se tu não dobra o teu joelho para orar? Ananias era chamado discípulo. O discípulo é quem imita Jesus, é quem viveu a vida de Jesus, é quem tem um caráter de Jesus. Ele olhou para Damasco e falou, opa, eu tenho ali um discípulo a quem eu posso confiar esta missão. E a missão, pastor, ela vem detalhada, e aqui eu quero entrar. Preste atenção, você que tem uma vida de oração, tem os teus ouvidos atentos a ouvir a voz de Jesus. Tem os seus ouvidos atentos para ouvir e quando receber a incumbência, saber dialogar. A Bíblia vai dizer, nos versículos que nós lemos, o 12 até o 17, trata de oração. Você quer ver? Eu li até o 16, não foi? Olha o versículo 17. Aqui ele entra com um diálogo. E Ananias foi e entrou na casa e impôs-se as mãos e disse, irmão Saulo, olha aí. Ele queria fazer, nós acabamos de ler. Ele queria fazer, pastor. Ele estava se borrando de medo, essa que é a verdade. O texto, como o Danilo nos ensina, a exegese do texto, a gente nos introduz que ele estava temoroso. Há um diálogo entre ele e Jesus. Está pensando que é todo mundo que pode dialogar com Deus? Não. Não é não. Só que o diálogo de Ananias acerca de quem era Saulo, porque o homem era famoso, Ananias não era famoso, o famoso era Saulo. Saulo cresceu nos pés de Gamaliel no templo, um homem instruído. Paulo não fazia o que fazia porque ele era mau. Paulo fazia o que ele fazia porque ele achava que era certo. E Deus precisava admoestá-lo de alguma forma. E a Bíblia vai dizer que Deus está sentado no trono. Ele não desceu nem por Jesus, ele vai descer por Paulo? Não, mas ele tem a quem mandar. Tem alguém na posição, oh glória a Deus, para ouvir a voz de Jesus e fazer com que ele vá até lá. Quando os irmãos vêm com esse tipo de revelação, olha, porque Deus me disse, irá, madudo, e começam a falar determinadas coisas, porque o mesmo Espírito que revela, irmão, é o Espírito que testifica. Eu não tenho nada contra a língua estranha, só que eu olho para a Bíblia, eu não vejo nenhuma profecia entregada em língua estranha, eu não vejo nenhuma revelação entregada em língua estranha, eu não vejo nada da parte de Deus que não seja claro, limpo e evidente. Deus não anda se escondendo, Deus é a luz, Ele resplandece, Ele não precisa falar entre linhas. Quem falava em parábolas era Jesus, e ainda assim, para que os outros, Ele dizia, eu vos falo assim porque vós ainda não está pronto para entender a verdade. Mas quando tiver, observe o que tem lá em Atos 12.
Pedro estava preso. O anjo vem, a gente conhece o texto, só para ilustrar. Aí quando ele sai lá fora, pastor, a frase de Pedro. Agora eu sei, Danilo, Igreja Bereana, Perus. O homem andou com Jesus 3 anos. Viu proezas e maravilhas. Viu Jesus ressuscitar Lázaro. Ele viu. Aí agora, ele diz, agora eu acredito. Ou seja, quando foi com ele, porque enquanto ele só testemunhou dos outros, aí eu ouvi falar, eu só vi lá, comigo não aconteceu nada. Mas agora foi com ele. O que eu quero dizer a vocês, irmãos, é que Deus não envia anjo para tratar com quem não tem vida de oração. Deus não adianta. Eu quero que me prova dentro da Bíblia, Deus mandando um anjo abençoar alguém que não tem vida de oração. Esse é o primeiro ponto. Ananias tem uma vida de oração. E com essa vida de oração, nós entramos no tópico 2, que é um diálogo com Deus. Observe que Ananias, quando ele escuta a voz de Jesus, ele dialoga, ele diz, Senhor, eis-me aqui. Mas esse moço ele tem poder, ele tem aqui cartas que podem nos prender, nos ofender, até mesmo nos matar. Uma conjectura minha, porque Saulo é famoso, Ananias é anônimo. Saulo é conhecido, Ananias não é conhecido. Fica tranquilo, irmão. Na hora certa, no dia certo, no local certo, Deus vai te levantar, se assim ele achar que deve. Porque é o nome de Jesus que tem que ser glorificado e não o meu. É o nome de Jesus que tem que ser exaltado e não o meu. Estão tentando apagar o nome de Jesus já faz mais de 2000 anos. E até hoje o nome dele só se expandiu. Aleluia. Tenha um diálogo com Deus. Nós vamos ver, irmãos. Quer ver o que é diálogo com Deus? Eu amo a Bíblia. No livro de Mateus, irmãos, no livro de Êxodo, no capítulo 3, lá no verso 10 e 11, nós vamos ver Deus dialogando com alguém. E esse alguém é Moisés. Você que gosta da Bíblia, pode abrir aí comigo. Vamos ver aqui um pequeno diálogo, um início de um diálogo, só para nós entendermos aonde nós estamos. Lá no versículo de número 10 está escrito assim: vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tirais o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Quem está falando aqui? A Igreja Bereana, vem comigo na palavra. Quem está falando aqui? É Deus que está falando. Com quem? Moisés. Vamos ver o que é que Moisés responde no versículo 11. Preste atenção, irmão. Moisés foi escolhido por Deus. Bem sabemos nós. Moisés não era um anônimo, mas ele foi escolhido. E ele dialogou. Vamos ver o diálogo? Vamos ver a posição que Deus está de ordem, ok? Essa aqui é a posição que eu quero que vocês entendam. Agora vamos ver a posição de Moisés. Então Moisés disse: quem sou eu, vírgula. Muitos podem te conhecer, podem saber quem você é, mas quando Deus falar com você, você vai entender a sua pequenez. É como o apóstolo Paulo fala: diante de ti, Senhor, eu sou trapo de imundície. Moisés se coloca, ele ainda diz: esse povo, vamos continuar. A Bíblia é linda por si só, irmãos. E ele ainda continua dialogando e dizendo: que vá a Faraó e tires esse povo do Egito. Sabe o que ele está dizendo aqui? Essa missão que você está me dando, eu não estou capacitado. Só que Deus escolhe e depois capacita. Há quem diga: Deus capacita, depois escolhe. Não. Aqui ele não tinha capacitação nenhuma. Mas Deus escolheu.
Por quê, pastor? Porque Deus enxergou em Moisés algo que nem ele mesmo, oh, glória a Deus, enxergava. Ou seja, sabe o que Deus está falando para você? Se preocupa não, tem coisa guardada dentro de você que ele vai fazer brotar. Você pode achar que você é incapaz, mas se Deus te escolheu, fica tranquila, no momento certo a flor vai abrochar, ela vai se abrir e o nome de Deus será glorificado em nossa vida. É Ele quem nos ensina. Você quer ver, pastor? Lá no livro de Isaías, capítulo de número 6, vem comigo na Bíblia, eu gosto demais da Bíblia, aleluia. Oh, aleluia. No livro de Isaías, no capítulo de número 6, no versículo de número 5, oh, glória a Deus. Vamos fazer aqui uma leitura. Eu quero continuar esse diálogo. Porque tem irmãos que ele começa, Senhor, meu Deus, meu Pai, e fala, e ora, e pede, mas ele não para um minuto para ouvir Deus, para ter com Deus um diálogo. Quem foi que falou que Deus está procurando palavras difíceis ou bonitas? Ah, pastor, eu não sei orar, também não sei. Só que Ele nos ensina. O nosso coração se aquebranta. Lá no livro de Isaías, olha o diálogo. Vamos ter um diálogo com Deus? Ele diz, então disse eu, ai de mim. Quem está falando aqui? Isaías. É um servo dialogando. Ele está dizendo, ai de mim ai de mim que vou parecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. É isso aqui que eu quero que você entenda. Dialogar com Deus. Deus faz determinadas coisas com você. Você tem a oportunidade de fazer determinadas coisas na obra de Deus que você olha e fala, mas eu não sou capacitado. Muitos vão se surpreender. Hoje eu vi a Isabel aqui, eu me surpreendi. Sabe por quê? Porque Deus capacita. E nós nos alegramos, porque através da vida dela, alguém, talvez mais jovem do que ela, fala, eu tive a oportunidade e rejeitei, e ela já é uma senhora avó, e foi, eu também vou, por causa da tua atitude, da tua presença, do que você fez. Sabe o que eu quero dizer? Isaías tomou um susto, porque nós sabemos aqui, porque foi dada a Isaías uma visão, que ele falou, meu Deus, quem sou eu? Isso é diálogo, irmãos. É nos colocarmos na nossa posição de servos. Para a gente poder entender o que Deus quer tratar conosco. Nós precisamos estar em oração. Mas não só em oração com frases feitas ou com palavras bonitas. Mas também pararmos por um minuto para ouvir e dialogar e falar, Senhor, ai de mim que sou um homem de lábios impuros. E o pior, vivo em uma casa, vivo em um lugar, vivo em um quintal onde todos têm pior, imundos lábios. Nós precisamos entender isso. Aprender que em meio a esta oração, a oração é um diálogo. E que você tem que criar esta intimidade. Falar. Agradecer, mas parar para ouvir, em meio ao silêncio. Não é no meio, você quer ver? A Bíblia vai dizer que Jesus nos ensina no livro de Mateus, se não me falha a memória. Entra no teu quarto. Fecha a porta, é o que a Igreja Católica chama de conclave, né? Portas fechadas. Ora o teu Pai em secreto. Em secreto, não precisa ninguém ouvir. Você não tem nada para falar, chora. Só chora. Só chora. Porque Deus vai enviar o Espírito Santo para colher cada lágrima sua. Não precisa ninguém ver. E abre os teus ouvidos a ouvir. E depois desse diálogo, você pode ter certeza. Vamos voltar lá para o livro de Atos? Para nós entendermos.
Ele dialogou, não dialogou? Ele se levantou, não se levantou? Vamos ver a missão. A missão foi dada, Edilson, a Ananias. E qual era a missão? Era procurar uma rua chamada direita. Ele já está com o endereço. Isso é revelação. Detalhada. Tá, eu sei o nome da rua, mas eu vou na casa de quem? Na casa de Judas. Judas aqui é um outro personagem anônimo que aparece, é um morador de Damasco que cai de paraquedas. Lá atrás nós vamos ver, agora entra em Damasco que lá eu vou falar contigo. Não tinha endereço, não tinha endereço certo, Danilo. Uma conjectura minha, pastor, acho que alguns soldados que estavam com ele, o texto vai nos revelar que aqueles homens que acompanhavam Saulo ouviram todo o movimento que aconteceram, e esse não é o foco da mensagem. Então alguém disse, o nosso líder está cego, vamos levar ali na casa de Judas, que eu conheço. Algum outro anônimo que acompanhava ele, levaram para casa de Judas. Então Jesus olhou e falou, opa, já sei onde é que ele está, então já posso ir lá em Ananias e revelar para ele aonde é que ele está. E dar o nome da casa, casa de Judas. Então ele já tem o endereço. Ele já sabe quem é o dono da casa. E ele tem uma missão. E qual é a missão? Impor as mãos sobre Saulo. Jesus te chamou para impor as mãos? Então não tenha medo de levantar da tua cadeira e ir lá impor as mãos. Sabe por quê, irmão? Porque ontem eu estava aqui, eu falei, Senhor, eu quero ouvir o teu toque. Eu falei no meu coração. Não é para levantar ego de ninguém, viu, Danilo? Mas o Danilo, ele estava aqui impondo as mãos, pastor, sobre a igreja. E ele parou. Deus falou com ele, esse é o nosso Deus que nós servemos, irmão. Eu fiz uma petição e Deus falou para o servo dele, vai lá. E quando ele pôs a mão nas minhas costas, eu demorei, Danilo, eu percebi que era você. De verdade, de coração. Deus estava usando um intercessor para impor as mãos. Porque eu falei, Senhor, toca em mim. Foi só a oração que eu fiz, pastor. E ali até aquele momento eu estava fraco, mas quando eu recebi a imposição de mãos, eu me tornei forte. Porque eu senti a presença de Deus. Em meio às minhas lágrimas e o meu pranto, eu sei que sem eu falar, ele entendeu o que eu queria dizer. É assim que Deus trabalha. E agora, Ananias, ele entra, temoroso. Sim, temoroso. Essa é a missão. Ele recebeu uma missão para dar outra missão para alguém. Aleluia. Não se preocupe, irmão, se Deus te usar uma única vez durante o ano inteiro. Ninguém vai ser salvo por quantidade. Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Tá certo. Deus às vezes cata um gentil. A Bíblia está repleta disso, que Deus usa a vara de correção, um povo gentil, incircunciso, para corrigir um povo santo. Porque quando o rei é mau, o povo perece. Aí Deus levanta uma nação para corrigir. Isso é o que a Bíblia ensina. Eu fico um pouco assustado, pastor, quando eu participo de cultos. A gente sai para pregar, para louvar a Deus com a banda. E a gente se assusta, pastor, porque eu olho para a Bíblia, meus irmãos. Toda vez que Deus levanta um profeta, preste atenção nisso aqui, é para corrigir o pecado. Os profetas de hoje levanta a mão que tem bênção do céu. Levanta a mão para receber. Eita, que Deus isso, Deus aquilo outro. Ninguém fala, agora é um evangelho coach. Vou cutucar. É autoajuda. Fica do jeito que você quiser, fica tranquilo, Deus vai fazer por você. Vai não, irmão, isso é uma mentira. Se vós verdadeiramente não se arrepender dos seus pecados e se orar e se humilhar na presença de Deus, para que Ele venha ter graça e misericórdia, é necessário que a gente confesse. É como Deus usou o Danilo aqui, é necessário perdoar, pedir perdão, liberar perdão. Existe um processo. Cada um tem um tempo? Tem. Eu entendo, aleluia. Que cada um tem um tempo. Às vezes a gente fica batendo na ferida de alguém. Mas é porque o Espírito Santo nos dá uma missão. E a missão aqui era muito clara, porque o mesmo Espírito, preste atenção, irmão, Bíblia. O mesmo Espírito que revela é o que testifica. Você quer ver? Olha lá no versículo 12, vem comigo na palavra. O que é que o versículo 12 está escrito? Em uma visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias.
e punha sobre ele as mãos para que o tornasse a ver. Pastor, vou usar o senhor aqui, pastor, como ilustração. O pastor Ederson ficou com a mão dormente. E Deus revelou para ele que uma irmã chamada Joana ia vir e orar por ele. Deus revelou para ele como servo. Que a irmã Joana ia vir, botar as mãos sobre ele e o braço dele ia parar da dormência. Aí chega a dona Francisca, fala, pastor, posso pôr a mão, você vai deixar? Ele vai olhar e fala, não, dona Francisca, eu sei que a senhora é de oração, mas Deus me revelou outra coisa. Eu vou aguentar com... Você está entendendo? Eu vou aguentar aqui com o meu braço. É isso aqui que eu estou falando. Paulo ficou 3 dias. Ó o propósito. Diz a Bíblia. Em nenhum momento Jesus falou para ele, entra na cidade e fica em jejum. Jesus não mandou. Em nenhum momento Jesus mandou. Só que a Bíblia diz que desde a hora que Jesus falou com ele, ele não comeu e nem bebeu e ficou em jejum e em consagração até ele ouvir aquilo que tinha sido falado. Deus me mostrou em uma visão que um homem chamado Ananias ia entrar. E se Deus falou, esse homem vai entrar. Pode durar um dia, pode durar 2, pode durar 3. Não importa. Tem muita gente dizendo, não, o choro vai durar uma noite. O choro pode durar muito mais, né, irmão Pedro? Mas uma hora essa tempestade vai passar, ô glória. Uma hora essa chuva vai cessar. A Bíblia diz que foram mais de 40 dias de chuva. O planeta se inundiu. O dilúvio aconteceu, mas uma hora teve que parar. E quando parar, irmão, Deus vai enviar uma pomba branca, que é o poder do Espírito Santo. E aí, se você suportar, se você aguentar até lá, porque ele diz, permanecer firme contra as astutas ciladas do inimigo. Nós temos que perseverar, nós temos que nos fortalecer, irmão. Hoje eu tive 4 empecilhos para chegar no culto. Eu falei, eu tenho uma missão. O meu pastor me confiou, e eu vou, mas hoje eu vou. Nós temos que ter essa gana, essa perseverança. Ele estava se tremendo, era todo, Edilson. Estava com medo. Mas quando ele entrou na casa, foi possesso do Espírito Santo, impôs as mãos e diz a Bíblia que imediatamente, oh glória a Deus, não foi esse negócio de tempo de Deus não, irmão. Recebe aí no tempo de Deus. Não, irmão. O que Deus mandou foi imediatamente, aleluia. As escamas caíram nos olhos e ele voltou a ver. A missão foi dada. A missão foi cumprida. Diz a Bíblia que ele foi e foi batizado. E aí agora vamos para o fruto, aleluia. Para mim finalizar. Cadê Ananias depois disso? O que foi feito de Ananias, diaconisa Fernanda? Virou um pastor famoso? Deus me chamou, eu fiz. E agora? Cumpriu sua missão? Cumpriu, né? Eu quero usar aqui como ilustração, sabe o que acontece? Jessé tinha um monte de filho. E quando, diz a Bíblia que quando o profeta chegou na casa dele para ungir, eu fico imaginando no meu coração, Jessé, esse aqui é o mais forte, esse aqui é o mais alto. Esse aqui serve no exército. Esse aqui tem pinta de rei, tem jeito de rei, anda como rei, fala como rei. É esse. Só que, quando o profeta olha, ele diz, não, não é. Porque você pode se vestir como tal, mas Deus sabe você por dentro. A tua gravata pode ser impecável. Você que prega e que me ouve. A sua oratória pode ser espetacular. Se por dentro for oco, irmão, não adianta nada. Aí aquele que estava lá no pasto, e nós conhecemos a história. Humilde, simples. Quero imaginar que deve ter vindo até fedendo. Estrume de vaca. Dos bichos que ele cuidava. Entra na casa de surpresa. O que foi, pai? Mandaram me chamar? Pode falar, o que está acontecendo?
Aí Samuel olha para ele e não vê por fora, não vê o tamanho do menino, não vê que a roupa está suja, oh glória a Deus, não vê nada dessas coisas que os outros estão vendo, Deus. Quando o profeta olha para dentro, ele diz: eis um coração aquebrantado na presença de Deus, eis aí um verdadeiro adorador. É ele, é ele, é ele, é ele, é esse aí que eu vou ungir. Só que o profeta está até empolgado, porque Deus revelou para ele quem era. Só que Davi recebe a unção e vai para onde? Volta para o pasto. Deus escolheu, não escolheu? Agora é hora de capacitar. Ele escolheu Ananias para uma missão simples, irmãos. Deus pode usar qualquer um de nós aqui. A gente está em casa e o Espírito de Deus nos bradar e falar: ó, levanta, vai na casa de fulano. Ou às vezes bate na casa, já aconteceu comigo, na casa de um estranho. Chegar assim, eu falo: oh, tudo bem. Posso entrar? Eu sou fulano, queria entrar fazer uma oração na sua casa. Deus me enviou aqui na sua casa. E a gente não sabe o quanto que aquelas pessoas podem estar precisando. Mas se Deus te enviar para um lugar, irmão, não tema. A tua missão pode acabar ali. Você pode nunca mais seu nome ser citado, mas o fruto virá e não tardará. Porque se Deus te deu uma missão e você cumpriu, suportou, não importa, Fernanda, se foi árduo, se foi choroso, ou se foi fácil, não importa o tamanho da missão. O que importa é que Jesus tem salvação, Jesus tem porta de salvação, Ele é quem garante. Tem até o jargão que diz: missão dada tem que ser missão cumprida. O problema são os obstáculos que essas missões têm que nos dar. A missão de Davi era muito maior do que a de Samuel. Ele voltou para o pasto, não voltou? Poderia até falar assim: vou ficar aqui anônimo agora. Acabou. Fui ungido, e daí? Não pedi nada? É assim. Às vezes você faz algo por alguém e você fala: irmão, vamos lá na igreja. Ele fala: você fez porque quis, irmão, por que está me cobrando? Te pedi nada. O ingrato é assim, irmão. Vocês sabiam? A gente está lutando por uma alma porque é o nosso chamado. E a alma ainda olha para você e fala: não te pedi nada. É dolorido, né? Mas eu tenho certeza que muita gente aqui já ouviu isso. A gente fazer, se esforçar. A missão é dada. Lá em Isaías, no mesmo capítulo, pastor, que eu não gosto de ficar, Isaías recebeu a missão. Vamos lá no capítulo 6. Lá no verso de número 9, nós lemos o 5. Agora vamos ler o 9. Lá no 9 está escrito assim: então disse ele: vai, e dizei a este povo: ouvi de fato e não entendeis. A verdade é verdade, mas não percebeis. Isaías recebeu uma missão. E ele diz: sai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Mas aí quando ele recebe a missão, Danilo, ele dialoga. Só que quando ele dialoga, Deus não vai descer. Deus está sentado no alto sublime trono. Para isso ele tem os servos e a serva dele para fazer a sua boa, perfeita e agradável vontade. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ela não é nada que você não possa cumprir. Se Deus te escolheu e te capacitou, você vai conseguir. É só você dobrar o teu joelho e falar: Senhor, vai na minha frente. Isaías vai lá e anuncia para este povo, ó, glória a Deus. E ele recebe esta missão. Lá no livro de Mateus, no capítulo 6, no verso 14, vamos ler, irmãos. Vamos ver o ensinamento de Jesus, ó, glória a Deus. No livro de Mateus, olha que coisa linda aqui, pastor. Aleluia. Pensa num marcador de texto bonito. Quem é pai sabe como é que é isso aqui, né? Aleluia. Capítulo 6, no verso 14. Deixa eu achar aqui. Quem encontrou aí? Está escrito assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará de vós. Você tem uma missão. Qual é a sua missão? Perdoar. Para quê? Para que Ele do céu. A missão, às vezes, de alguém
principalmente alguém que já viveu bastante, irmã Manuela, minha esposa amada, é aprender a perdoar. Isso aqui é a oração do Pai Nosso, que é aprender. Qual que é o fruto? A missão é perdoar. E qual que é o fruto? Ser perdoado. Tem bênção maior? E nós conhecemos a Bíblia. E a Bíblia vai dizer que se vós não perdoar o vosso irmão, impediremos nós de Deus nos perdoar. O poder está em nós. Paulo, vamos voltar lá para o livro de Atos? Fiz os irmãos lá andar hoje, né? Foi para lá, foi para cá. Mas é bom porque a gente vai tendo trato mais com a Bíblia, né? Vamos tendo mais esse contato. Para encerrar, irmãos, preste atenção. O versículo de número 16 está escrito assim: e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer por meu nome. Foi prometido carro para Paulo? Casa? Fama? Foi dado a ele uma missão de pregar para os reis, mas além do povo de Israel, para os gentios. A missão do apóstolo Paulo vai além das dos outros apóstolos, pastor. Ele não andou com Jesus, não viveu com Jesus, não sentou na mesa com Jesus, não participou do grande dia da Santa Ceia. Mas a missão dele foi mais ampla, territorialmente falando. E teve que usar de muitas estratégias para poder essa missão cumprir. E em cada lugar que ele pregou a palavra, irmão Edilson, ele foi rejeitado, aleluia. Em cada lugar que ele pregou a verdade de Cristo, ele foi chicoteado, Danilo. Em cada lugar que ele chegou, ele não foi aceito, aleluia. O tapinha nas costas não veio, Danilo. Enquanto uns estavam matando o cristão para fazer tocha, para iluminar palácio, Paulo estava aprisionado, cativo, e ainda dizia: ame o teu irmão, pregando o evangelho da verdade. Não olhem para mim, eu sou falho. Olhem para Jesus. Em todo lugar se cumpriu. Quando ele chegou na Grécia, se cumpriu o versículo 16. Quando ele chegou em Tiatira, em todas as igrejas que ele edificou, e que ungiu pastores e que colocou, em Coríntios não foi diferente. Mesmo quando se ausentou, ainda teve que enviar cartas e cartas para poder discipular os irmãos, senão os irmãos se espalhavam. E a pancada veio e foi pesada. Por quê? Porque a Bíblia diz que o fruto seria o padecimento aqui na terra. Você vai entender agora, você vai levantar sua mão. Está pesado aqui? Eu tenho uma palavra para você, vai pesar mais ainda. Está doendo aqui? Vai doer mais ainda. Está apertado, estão te acochando, vai acochar mais ainda, porque quanto mais te apertar, mais você vai dar fruto. Quanto mais te moer, mais você vai dar caldo. Quanto mais te apertar, mais o nome do Senhor será glorificado. Seja um soldado polivalente, seja um soldado de trincheira, seja um homem de palavra, ande embaixo da verdade, seja um servidor, não importa que não estão te vendo, não importa que você é anônimo, cumpra a sua missão, aguente até o fim, que a Bíblia diz no livro de Apocalipse capítulo 21, eis que cedo venho, ó glória a Deus, e o meu galardão está comigo, levanta a mão igreja, e eu vos darei segundo as suas obras. Ele não vai ficar devendo nada, a sua palavra vai se cumprir. Aguenta firme e aplauda ao Senhor com alegria. Nós começamos, pastor, com oração, criando intimidade para dialogar com Deus.
ouvindo dele, Danilo, a nossa missão. Suportando e amando uns aos outros no amor de Cristo. Assim disse a palavra. Sábado, nós tivemos o culto de louvor, irmãos, e o William ele fez uma ilustração aqui maravilhosa. Porque quanto mais a gente olhar perto, mais a gente vai ver defeito, Danilo. Só que o amor de Cristo que está em nós, irmãos, ele vai fazer com que a gente suporte. E nós vamos suportando no amor de Cristo. Não é porque eu mereça, ou a irmã Pedra mereça. Não. Nós não somos merecedores nem de estar aqui nesse ar-condicionado maravilhoso. Essa aqui é a verdade, pastor. Mas por amor de Cristo e a missão dada, e nós suportando uns aos outros, sendo liderados, aconselhados, guiados a aprender, Deus há de nos agraciar. E depois da missão, depois da tempestade vem a bonança, irmão. A missão foi cumprida, não se preocupa que você não ficou famoso e nem ficou rico. Porque lá no céu não haverá mais dor. Não haverá mais ranger de dente. Não haverá mais pranto. Só haverá alegria, presença de Deus. Todas as coisas se farão novas em Cristo Jesus, nosso Salvador. Quero aqui agradecer aos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube, que ficou até o final dessa mensagem. Que Deus possa te abençoar, aonde quer que você esteja, irmãos. Suporte a sua missão, que Deus há de lhe dar galardão e salvação. E aos irmãos que mais uma vez suportaram aqui o pastor Gilmar com essa voz de taquara rachada. Amém? Amém ou não amém? Aplauda o Senhor com alegria.